Assim diz a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo de número 5, versos de 1 a 7, minha versão sempre Almeida, século 21. Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque os sonhos vêm do muito trabalho e o falar do tolo vem das muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não te agrada dos tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não te permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos. Porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Por isso, teme a Deus. Título da mensagem essa manhã é Eu não quero uma igreja moderninha. Título da mensagem essa manhã é Eu não quero uma igreja moderninha. É interessante o título e oportuno, porque quando voltarmos de toda essa crise do coronavírus que estamos enfrentando nesse momento aqui no estado de São Paulo, quando voltarmos teremos que responder uma pergunta. Que tipo de igreja queremos formar? Que tipo de igreja queremos ser? E ao respondermos essa pergunta, definiremos o nosso ministério. Então essa mensagem ela é bem pastoral, dirigida para a igreja local, mas eu tenho certeza que você que nos ouve à distância também será abençoado de alguma forma. Poderá aplicar os conceitos da palavra de Deus na sua própria igreja, naquilo que você está vivendo diante de Deus. Para começar, esses primeiros 7 versos falam de um modelo de culto. Claro, um culto judaico, um culto que tem que ver com a época deles. Mas dá para se fazer sim um paralelo muito interessante com a nossa realidade e com a forma que nós prestamos culto. É sabido que hoje, no meio evangélico, existem diversos tipos de igreja. E está ascendendo, está emergindo um tipo de igreja que podemos chamar de moderninha ou emergente. E essa igreja se propõe a ter pessoas ali com calça rasgada, vestindo a última moda, tocando rock and roll no meio da igreja, luzes e um espetáculo todo voltado para elas. Mas será que é isso que a Bíblia propõe como um modelo de culto? É isso que a Bíblia propõe como algo a ser feito enquanto a igreja adora a Deus? Eu acredito que não. A igreja não precisa ter cheiro de século XVI, mas a igreja não precisa avançar a tal ponto a se assemelhar com os shows de rock que nós temos aí fora. É bom que nós encontremos um caminho do meio. É possível sermos modernos sem ser moderninhos. É possível nós sermos contemporâneos sem abraçar os valores e a moda que está aí fora. Tudo isso é possível. Encontremos o equilíbrio, encontremos o caminho do meio. Eu estou em terreno comum hoje porque estamos falando de culto, religião. Gosto muito desses assuntos. Verso de número 1. Sê reverente ou guarda o teu pé. Uma tradução mais literal. Mas seja reverente quando fores à casa de Deus. É melhor se aproximar para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifício sem saber que agem mal. E agora eu tenho uma mensagem voltada, nesse primeiro momento, aos nossos amigos desigrejados. Aos nossos amigos que se vangloriam em não frequentar igreja, em não ser igreja,
em ficar em casa porque acreditam que Deus ordenou isso, que nós não nos ajuntássemos mais. Mas isso não é verdade. Tudo bem, aqui nesse modelo apresentado por Salomão, o culto ele era no templo, o templo do Senhor, que ele mesmo ergueu, foi chamado por Deus para erguer o templo. As pessoas iam lá, ofereciam seu culto, ofereciam sacrifícios pelos pecados e pediam intercessão diante do sacerdote ou por parte do sumo sacerdote. Mas no Novo Testamento nós temos uma outra relação. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, vamos ver o que ela diz a respeito de templo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de si mesmos, pois vocês foram comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no corpo de vocês, ou no vosso corpo. A Bíblia no Novo Testamento nos mostra que a igreja de Jesus, o corpo de Jesus, é templo de Deus. Ou vocês não sabem que são templo de Deus? A igreja é templo. Cuidado! Ele não está dizendo que você no individual é templo. Não é isso que ele está dizendo. Você é tão templo quanto um tijolo é uma parede. Tijolo faz parte da parede, compõe a parede, mas não é por si só parede. A Bíblia está dizendo que o coletivo, o plural, o ajuntamento, as pessoas que se identificam com as doutrinas bíblicas, elas são templo do Senhor no coletivo, requerendo ajuntamento, requerendo companheirismo, requerendo que nós andemos juntos em novidade de vida. Portanto, quando ele diz ir à casa de Deus, pode muito bem ser relacionado como quando vocês se ajuntarem como casa de Deus, quando vocês se reunirem como casa de Deus, quando vocês fizerem um exercício de ser templo de Deus como verdadeiramente são. E o que ele pede? Reverência. Reverência, temor. O culto ele tem que ser reverente, o culto tem que ser cheio de temor. É bom quando a gente vem para a igreja e a gente fica feliz e a gente fica regozijante, cheio de alegria. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter temor, seriedade. E isso vai na contramão de toda a igreja que se propõe a ser um grupo de rock. Isso vai na contramão de toda a igreja que quer ser emergente. Culto tem critérios. Cuidado, eu vou arrumar uma briga ao dizer isso, mas eu estou preparado. Culto tem critérios. E o critério é temor. É importante ter temor diante de Deus. Aqui na verdade da cruz, nós temos reverência quando escutamos a palavra. Temos reverência ao entoar os louvores. E não nos aproximamos, não nos ajuntamos para fazer o nosso culto a Deus de qualquer jeito. Tenha temor ao cultuar a Deus, a ser templo junto com os demais. Afinal de contas, Deus requer isso de nós em sua palavra. E o que mais o verso de número 1 diz aqui? É melhor se aproximar para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifício sem saber que agem mal. Existem diversas igrejas, hoje, na televisão principalmente, que estão requerendo dos seus telespectadores sacrifício. Ofertem, doem, deem tudo que vocês têm, façam um sacrifício e fazem todos os tipos de fogueiras e fazem todos os tipos de campanha para ver se arrecadam dos seus membros os sacrifícios. Isso não tem base bíblica. A palavra de Deus aqui está dizendo, já no Antigo Testamento, Salomão que ergueu o seu templo, quem quiser perceber que entenda, Salomão que ergueu o seu templo, estava dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar.
Algo que na certa ele aprendeu com o seu pai. Porque o seu pai tinha milhares de cabeças de gado. O seu pai tinha posses além de medidas, além daquilo que se podia contar. E Davi mesmo, o pai de Salomão, diz: Senhor, se o Senhor quisesse ofertas e holocaustos, eu te daria. Mas no Antigo Testamento, em uma época onde Deus mandou sacrificar animais, Davi já havia percebido: o Senhor não quer holocaustos. O Senhor não quer ofertas. O Senhor quer a minha obediência. O Senhor quer o meu coração quebrantado e contrito. Você é a oferta. Você é o sacrifício. É muito mais fácil, ó tolo, oferecer um objeto a Deus do que oferecer a própria vida. Tem gente que vai à igreja aos finais de semana e tem a coragem de oferecer o seu carro para Deus, mas não tem coragem de ser a ferramenta para restaurar o próprio casamento. Não tem coragem de amar ao próximo como a si mesmo no ambiente de trabalho. Não tem força o suficiente para ser honesto nos próprios negócios. É muito mais fácil dar um objeto, é mais fácil dar a casa, é mais fácil subir a escadaria de Nossa Senhora de Aparecida de joelhos, do que entregar a própria vida para obedecer ao Deus que te chamou para ser dele. Então você que se identifica com o ser templo, você que percebe que a presença de Deus não é um local, mas é quando a igreja se reúne. Você que é neotestamentário, você, Deus está chamando para ser dele por inteiro. Obedeça a Deus. Para de gritar com o teu marido. Para de ser infiel à tua esposa. Passa a falar a verdade em todos os ambientes em que você está inserido. E você vai ter muito mais proveito do que ele entregar objetos e ofertas diante de Deus, porque é essa a conclusão de Salomão. Verso de número 2. Não se precipite com a tua boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu e você está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. É como se Deus estivesse dizendo para os seus da seguinte maneira: olha, sou bem mais alto que você, hein? Abaixa o tom de voz quando você falar comigo. Lembra do seu pai falando com você quando criança? Baixa o tom de voz, rapaz. É Deus falando para você. Baixa o tom de voz, rapaz. Baixa o tom de voz, menina. Quando você falar comigo que eu sou teu pai, estou bem acima de você. Você talvez tenha perdido essa percepção. Mas Deus é um Deus que requer de você temor. No Antigo e no Novo Testamento. Tiago vai falar: olha, tem demônio que teme e treme. E tem crente que não teme e nem pouco treme diante de Deus. Tema a Deus. Porque Deus, apesar de ser rico em misericórdia, gracioso, como nunca houve, nem há de haver um Deus como o nosso, apesar de ter todos esses santos atributos, é um Deus que teria capacidade, poder e autoridade para lançar você no inferno. Você deve respeitá-lo. Você precisa temê-lo só de ele ter essa característica e essa autoridade. Ele é muito mais alto do que você. No verso de número 2, eu lembro da oração do fariseu e do publicano. Uma oração que Cristo narrou. O publicano orava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, carente da tua graça, da tua misericórdia. E o fariseu olhava de lado e dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Os fariseus oravam bonito, eram cheios de palavras, uma retórica, à medida que oravam, de criar inveja no coração daqueles que eram mais simples. Mas o publicano, que na sua época era alguém que cobrava impostos e era geralmente desonesto, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu sou pecador. Ele teve uma atitude, uma única atitude, que valeu por todas as palavras do fariseu: Senhor, tenha misericórdia
de mim, porque sou homem pecador. Tenha uma atitude reverente diante do teu Deus. Quando você se aproximar para cultuar, quando você se reunir para ser templo, peça perdão pelos seus pecados. Confesse os teus pecados diante de Deus. Chore contra eles. Diga que não quer mais ser igual. Faça isso em verdade, sem hipocrisia. Não é dizer eu sou pecador como um jargão. Perceba a vitalidade que existe nessas palavras. Você é pecador e precisa se arrepender, precisa deixar os teus pecados. Tenha uma atitude reverente diante de um Deus santo. Tenha uma atitude de temor diante daquele que vive. Ele requer de você arrependimento. E uma igreja que não prega arrependimento não pode se dizer neotestamentária. Uma igreja que não prega que você precisa nascer de novo, que você precisa largar o velho homem e abraçar a nova vida que Deus colocou diante de você. Não é uma igreja que pode se julgar bíblica. É uma igreja que fala aquilo que você quer ouvir, mas não aquilo que você precisa ouvir. Tenha uma atitude reverente. Tenha uma atitude de temor. Não seja como essas igrejas moderninhas que querem agradar o cliente, o gosto do freguês. Verso de número 3 revela algumas verdades interessantes. Porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. O que ele está dizendo aqui? Que tipo de trabalho é? Trabalho que nem eu e você temos, de rotina? Não. Trabalhos religiosos, rituais. É isso que Salomão está colocando aqui. Dos muitos rituais se vêm as muitas palavras. Do muito trabalho vêm as muitas palavras. O que ele está dizendo é, dos muitos rituais, você começa a ter atitudes tolas. É o que a teologia da prosperidade está ensinando aí fora. E nós precisamos denunciar. Para que essa população que nos escuta saiba que não somos como eles. O que eles estão pregando? Venha, receba o objeto ungido, o lápis ungido, a chave ungida, o martelo ungido, a vassoura ungida. Dos muitos rituais cria-se esses trabalhos que nada tem que ver com aquilo que a palavra de Deus diz. É misticismo, é espiritismo. Teve um dia que eu vi 2 mulheres chegarem em casa e elas tiraram os sapatos, começaram a ungir os sapatos. Eu perguntei, por que vocês estão fazendo isso? Não, porque a gente veio de um enterro, a gente veio de um cemitério. Aí eu falei, vocês eram espíritas? Vocês são espíritas? Eu não sabia que vocês são espíritas. Não, nós somos evangélicas. Aí eu falei para elas, olha, vira espírita, é mais bonito. Se torna espírita, é mais coerente. Porque a palavra de Deus diz que não existem espíritos vagando entre nós. Que os que morreram ou vão para o céu ou vão para o inferno. E não tem relacionamento com aqueles que são desse mundo. Abraça as doutrinas de Allan Kardec, é mais bonito. Perdi 2 amizades. Mas a verdade tinha que ser dita. Vamos parar com esse misticismo gospel. Vamos parar de ir no culto e falar, nossa, hoje o culto não foi com tanto poder. Nossa, hoje o culto, o fogo não caiu. Para com isso. A Bíblia está dizendo para você oferecer um culto reverente, cheio de temor, com poucas palavras e mais atitude. Por que você está querendo tanto que o culto te beneficie? Se o culto não é para você. Eu não gostei do culto hoje. Deixa eu te contar uma novidade. O culto não foi para você. O culto não é sobre você. O culto é para Deus. A excelência é dele. E mesmo na hora da mensagem, eu tenho que glorificá-lo. Porque nós também adoramos a Deus à medida que pregamos e à medida que ouvimos a pregação. Isso é adoração. Isso é uma forma de culto.
E se a palavra for centrada em Deus, sem aplicações diretas, ainda assim Deus foi glorificado, ainda assim Deus foi louvado, e você tem que se agradar do fato dele ter sido adorado na palavra. Nem a pregação é para você. Desculpa te informar isso. Verso de número 4. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada dos tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. O que eu vejo nesses versos? A teologia do voto a gente consegue ver lá em Números. E no Novo Testamento, pouco temos algumas verdades relacionadas a voto. Parece que não houve continuidade no Novo Testamento da teologia do voto. Mas o voto no livro de Números podia ser uma oferta que era oferecida em gratidão a Deus, como poderia ser também uma oferta que você se comprometia a dar a Deus se Ele te abençoasse de determinada maneira. Senhor, se a colheita for boa esse ano, eu vou dar o dízimo dobrado ou triplicado. Salomão está falando para as pessoas da sua época, se você for fazer um voto, cumpra. É melhor não fazer o voto do que fazendo não cumprir. De alguma forma, todos nós que somos cristãos fazemos votos diante de Deus. A igreja reformada é uma igreja conhecida por fazer votos diante de Deus. No coletivo, a gente vem à frente e nós, com a nossa boca, nos comprometemos com a nossa igreja local, nos comprometemos em ampará-la espiritualmente, nos comprometemos em ampará-la com ofertas financeiramente, nos comprometemos em ampará-la afetivamente, cuidando uns dos outros. Isso é uma espécie de voto. E fazemos votos diante de Deus. Quando recebemos o nosso filho, a nossa filha nos braços, devemos ter a coragem de ensinar a eles o Evangelho desde criança. É um voto que se faz diante de Deus, é um voto comum. É impossível passar pela vida espiritual sem fazer votos diante de Deus. Agora, esses votos financeiros que as pessoas gostam de fazer, Senhor, se eu for promovido, vou dar essa parte da minha renda, vou dar o primeiro salário para a igreja. Você pode até fazer, mas a Bíblia não te aconselha isso. O Novo Testamento parece não dar continuidade da teologia do voto, pelo menos dessa maneira. Isso é velho testamentário. E o verso de número 5 parece que é mais interessante, porque ele diz, é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Sabe o que eu percebo que Salomão está dizendo nas entrelinhas aqui? É melhor não fazer voto. Como aquele garoto que ia receber o negócio das mãos do pai e perguntou, pai, qual que é o segredo do negócio? Filho, o segredo do negócio é fazer tudo com temor e integridade. Se você se comprometeu a entregar dia 15, entrega dia 15. Mas filho, seja sábio. E o garoto, mas como assim, pai? Seja sábio? Seja sábio, meu filho. Não prometa que vai entregar dia 15. Esse é o segredo do negócio. É ter mais atitude do que palavra. É ser as suas atitudes sim, sim ou não, não. E o que passar disso provém do maligno. É mentira. É o que ele está dizendo aqui. Acho que é muito mais interessante se nós passarmos da nossa vida para outra sem tantos votos financeiros. Mais interessante fazer votos espirituais. Senhor, eu me comprometo em viver a Tua palavra. Agora que eu sou crente, agora que eu sou cristão, agora que o Senhor me alcançou, em resposta ao Teu amor, eu vou cuidar da minha família. Eu vou ensinar a eles o Evangelho. Vou fazer culto doméstico. Não vou me jogar mais no lamaçal do pecado. São esses os votos espirituais que devemos fazer a Deus. Senhor, eu prometo que com a minha renda, dentro daquilo que eu posso oferecer, eu ajudarei a sua igreja local. Esses são os votos comuns que você deve fazer diante de Deus. Verso de número 6. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provoca a ira de Deus e destrói o trabalho das suas mãos.
Por que provocar a ira de Deus e por que destruir o trabalho das suas mãos? É o que Salomão está dizendo aqui. Sobre os perigos da mentira diante de Deus. Os perigos de se mentir para Deus. Talvez você seja uma pessoa bem intencionada. Quando você diz para Deus, Senhor, eu vou fazer, você está fazendo com uma boa intenção, com sinceridade. Mas não tem condições de cumprir aquele voto. Ou acontece alguma coisa que te impede de cumprir aquele voto. E aí você tem que falar para o pastor, para o mensageiro de Deus, ou para as pessoas que foram testemunhas do seu voto. Ora, não é bem assim, eu me enganei. Cuidado. É mais fácil enganar os outros. Porque quando a gente engana os outros, a gente sabe que está enganando. Mas quando a gente fala palavras diante de Deus, possivelmente a gente não sabe que está se enganando. Se você prometeu e se comprometeu diante de Deus, cumpra. Não crie desculpas. Cumpra. Não minta. Olha o que a gente pode ver no livro de Tiago. Abra comigo no livro de Tiago. Livro de Tiago. Abra comigo no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 13. Agora prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Gente que mexe com negócio, gente que pode fazer voto. No entanto, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a névoa que aparece por pouco tempo e logo depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vocês se orgulham da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Até aí. Parece que quando a gente chega para fazer votos diante de Deus com as nossas palavras, cometemos diversos equívocos, enganos. Talvez até misturado um pouco com o nosso orgulho, com a nossa crença, com a nossa autoconfiança pecaminosa, exagerada, de que a gente vai conseguir lidar bem com as coisas. A palavra de Deus no Novo Testamento, por meio de Tiago, irmão do nosso Senhor, traz uma verdade muito melhor. Quando você for fechar um negócio e passar a noite em alguma cidade para essa finalidade, diga, Senhor, se tu quiseres, eu farei isso ou aquilo. Ao invés de querer barganhar, de querer dar para receber de volta, e lembrando que nada podemos oferecer a Deus para que Ele queira nos dar algo em troca, nem mesmo a nossa fé vem da gente. É uma condição criada por Deus em nossos corações para conseguirmos crer no Evangelho. Ao invés de fazer votos, é muito melhor colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. É muito melhor. Não, mas eu tenho medo, pastor. Tenho medo da vida, então eu fico fazendo troca, então eu fico barganhando. Senhor, se o Senhor me der isso, eu darei aquilo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É que às vezes a gente quer controle e a gente até usa Deus para poder controlar a nossa vida. Não, Senhor, se o Senhor me der, eu dou aquilo. E o controle é mais atrativo para você porque o controle te dá poder, te dá uma falsa segurança de que você está no controle de tudo, de que você tem o poder sobre todas as coisas. Mas você não tem. Quem tem o poder sobre todas as coisas é Deus. Soberania é um atributo que pertence a Deus e a Deus somente. Portanto, ame. Ame a Deus e faça o seu melhor nessa vida. Porque quando você fizer, deixando assim o controle nas mãos de Deus, a quem verdadeiramente tem legitimidade para exercer a sua soberania, quando você o fizer,
Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai endireitar os teus caminhos. Você está preso e seguro na maior, melhor e mais poderosa mão de todas. Ele não se permite controlar, mas por meio do amor que você nutre por Ele, e Ele por você, poderá se sentir seguro o suficiente para caminhar na vida. Por fim, vamos voltar ao livro de Eclesiastes. Nos versos em que paramos. Verso de número 7. O verso final. Porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Por isso, teme a Deus. O argumento acaba do mesmo jeito que começou. Temendo a Deus. Com temor a Deus. Temer a Deus é o fator que nos ajuda a caminhar nessa vida incerta. Porque quando a gente teme a Deus e não a vida passa a ser tolerável, encarável. Deus nos guia no meio das tribulações. Deus está conosco. Você se lembra daquela ilustração bonita, já batida? Eu acredito que todo pregador já falou essa ilustração. Ah, Senhor, fiquei muito triste, porque quando olhei para trás, nas partes mais difíceis da minha vida, eu vi um só par de pegadas na areia. E aí Jesus Cristo diz, sim, porque eu te carreguei no colo. É bonito, é lindo, mas não é bíblico. Porque a Bíblia não promete que você vai ser carregado no colo. A Bíblia não diz assim, olha, confia em mim, pega na minha mão, que eu vou te livrar dessa tribulação. Fica comigo, faça o que eu disser, que você não precisa ter medo. Não é isso que a religião verdadeira promete. A religião promete, quando passares pelo vale da sombra e da morte, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, você vai passar e não vai ser carregado no colo. Deus estará lá com você, te dando força, discernimento e sabedoria, mas você vai passar. A religião mentirosa, ela diz que você não vai ter problemas nessa vida, que crente não fica doente, nem precisa se vacinar, porque crente não fica doente. Desconfie das suas autoridades. E eu estou sendo irônico aqui. Estou dizendo que você não deve agir assim. Crente fica doente. Crente perde uma perna. Crente pega câncer. Crente perde filho, muitas vezes prematuro. Crente passa por crises financeiras. A empresa de crente fale. A vida do crente não é uma vida triunfalista. Quando a Bíblia diz que somos mais do que vencedores, é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso quer dizer que espiritualmente estamos bem. Isso quer dizer que espiritualmente estamos uma rocha. Uma paz que excede todo entendimento nos invade. E uma alegria que não é explicada pela lógica, pela razão, se faz presente em nosso coração. Porque o bom pastor, Cristo Jesus, Ele está conosco. Desconfie dessas igrejas que prometem vitórias nessa vida, mas não prometem vitória com aquele que é o guardião da vida, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser aprender a viver, você precisa parar de ser menino, precisa parar de ser menina, a querer ser como criança, porque a Bíblia não nos manda ser como crianças. A Bíblia manda a gente chegar à maturidade espiritual. Venha para uma igreja que te motiva a adorar a Deus, a temer a Deus,
a perceber que o culto é centrado no Evangelho. Uma igreja que recusa misticismos. Uma igreja que não te motiva a fazer votos financeiros. Uma igreja que faz com que você esteja preparado para a vida, encarando todas as mazelas e dores que a vida comumente oferta. John MacArthur tem uma frase célebre, e com ela eu termino. Esse tipo de igreja é muito legal, falando das igrejas emergentes, quando você tem 17, 18 anos e quer escutar uma boa música. Mas elas deixam de ser legais quando o teu filho tem câncer, quando o teu pai está com Alzheimer, quando a vida traz desafios. Você vai querer um pastor que tenha temor a Deus o suficiente para ensinar você a reconhecer a Deus em seus caminhos. Esse é o Evangelho de Cristo. Recuse imitações. Vamos orar? Pai Santo, Eterno Deus, quantos que estão escutando essa mensagem não estão presos em igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam o misticismo, que são emergentes e querem ter uma banda legal, ser uma igreja descolada ao gosto do cliente. Liberta-os dessas instituições, que eles abracem o verdadeiro Evangelho de Cristo, um Evangelho que tem que ser vivido na pele, no dia a dia, no meio das adversidades, entendendo que Tu estás conosco. Precisamos temer a Ti e não a vida. Precisamos ser reverentes à Tua pessoa e não às circunstâncias. Precisamos Te adorar com tudo aquilo que somos e fazemos. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.